a gente vai passar para você também, mesmo que você não esteja no grupo da igreja. E aí amanhã eu vou mandar um material para vocês da Jéssica, que ela escreveu um artigo muito massa sobre aceitação, inclusive eu vi que ela está aí. E aí a galera já está mandando aí o que é que significa Porengentuse. É o porquê, o nosso engajamento e o nosso entusiasmo. Muito bem, devemos ter um porquê baseado em Jesus, na obra da cruz, na obra do Evangelho. E aí nós devemos nos engajar com a obra de Deus, nos engajar com a igreja, nos engajar com o projeto de Deus aqui na terra, nos engajar com as ações do reino. E nós amadurecemos na medida em que nós nos engajamos. E para estar bem engajado, para que a nossa vida espiritual flua, nós precisamos de entusiasmo, que vem da palavra grega entheos, que é em Deus, ou seja, Deus precisa estar em nós, Deus precisa estar enchendo o nosso coração através do Espírito Santo, trazendo entusiasmo, trazendo motivação, alegria, para que nós realmente tenhamos uma vida abundante como Jesus quer nos dar. E aí, se você, eu falei aqui o resumo do resumo do resumo, mas se você não assistiu essa palavra, é muito importante que você assista e a gente vai estar compartilhando sobre ela nos próximos dias aí. Amanhã, queridos, qual é a nossa programação para amanhã? Nossa programação de amanhã é um bate-papo que vai ter com algumas pessoas da CDJ. Nós vamos falar sobre o Porengentuse. A gente vai ter um bate-papo sobre o Porengentuse e também vamos falar sobre o primeiro elemento, aceitação. A gente vai enriquecer com outras pessoas convidadas, comentando sobre esse tema, e amanhã possivelmente vai ser pelo Instagram, tá bom? Hoje a nossa plataforma oficial é o YouTube, mas amanhã provavelmente vai ser o Instagram, porque através do Instagram a gente pode convidar essas pessoas em tempo real para fazer esse bate-papo. Estou vendo que tem muita gente fora de Fortaleza conectada conosco, gente aí de Canindé, nosso amado irmão Kelsey. Um abraço para toda a CDJ de Canindé. Tem também o pessoal lá de Horizonte, o Beto. Glória a Deus pela vida de vocês. Dênio lá de Sobral, Vinícius de Itapetim. Muito bacana, viu, gente? Muito bacana. A gente está alcançando aí várias cidades, várias localidades através dessa ferramenta. E aí, vocês estão preparados para falar sobre aceitação? Vamos abrir o nosso primeiro elemento da série 8 elementos da cultura do rei. Então, lembrando que cultura tem tudo a ver com o que você pensa, certo? A sua cultura tem tudo a ver com a sua maneira de pensar, suas crenças. E essa maneira de pensar vai determinar as suas ações, vai determinar os seus comportamentos. Então, nós vamos falar sobre aceitação à luz da palavra de Deus, trazendo a cultura do reino de Deus, e nós vamos trabalhar especialmente a sua mente, que é onde tem um campo de batalha muito grande. Inclusive, tem um livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Então, nós vamos trabalhar na sua mente, o seu entendimento, vamos libertar a sua mente pela palavra, e aí a sua mente, o seu pensamento transformado vai redundar nos seus comportamentos e juntos nós vivemos isso, vai trazer uma cultura muito forte de aceitação no nosso meio. Querido, deixa eu compartilhar contigo. Para você viver bem, você precisa desse elemento aceitação na sua vida. Por isso que nós vamos abordar aceitação primeiro, porque para você viver bem, você precisa de aceitação, você precisa se aceitar. Já ouviu aquela expressão, viver bem consigo mesmo? Como é que uma pessoa vai viver bem com ela mesma se ela não se aceita? Você jamais vai viver bem com algo ou com alguém que você não aceita. Então, como que você vai viver bem consigo mesmo se você não se aceita? Se você não se sente aceito? Se você não se aceita, você não se suporta. E se você não se aceita, certamente você vai buscar alguma fuga, alguma máscara de um personagem, você vai buscar uma vida que não é a sua vida. Já que você não se aceita, já que você não se valoriza, já que você não gosta de você, então você não vai conseguir viver bem consigo mesmo. Vai buscar alguma fuga, algum personagem para viver. Sabe, a nossa sociedade ela é muito marcada por hipocrisia, e a palavra hipocrisia vem
de pessoas que colocam máscaras para representarem alguém que elas não são. E essa hipocrisia muitas vezes se manifesta inclusive na rede social. Muitas vezes a hipocrisia ela é decorrente de uma não aceitação. Porque se eu não me aceito, se eu fico tão incomodado com quem eu sou de verdade, na minha essência, então eu vou colocar uma máscara, eu vou viver uma hipocrisia para que eu seja uma pessoa um pouco mais agradável, para que eu consiga, de alguma maneira, me aceitar. Mas eu sei que aquele não sou eu sei que aquilo ali, na verdade, é uma máscara. Então, para viver bem, nós precisamos de aceitação. Quem não se aceita tem dificuldade de convivência. Quem não se aceita facilmente se sente diminuído, se sente ameaçado. E o animal, quando ele está ameaçado, ele foge ou então ele ataca. Nós somos animais. Então, pessoas que não têm uma boa aceitação, é muito fácil elas se sentirem diminuídas. É muito fácil elas se sentirem ameaçadas por outra pessoa ou por alguma circunstância. E aí, ameaçada, a pessoa agride, a pessoa foge, a pessoa se tranca, a pessoa entra numa situação muito ruim. E aí, deixa eu fazer aqui algumas perguntas para vocês, perguntas teológicas, mas perguntas também existenciais, reflexivas, que a gente deve pensar sobre elas para explorar aqui a nossa série. Como que você sabe que realmente você foi aceito por Deus? Deus é a pessoa mais importante na tua vida, porque Deus é o teu criador. E como que você sabe que Deus te aceita? Será que Deus te aceita? Será que Deus, se ele estivesse aqui comentando nessa live, ele falaria assim: eu aceito o fulano, eu aceito a fulana, aceito como amigo, aceito como filho, aceito como uma pessoa que eu quero na minha comunhão, que eu quero na minha casa. Será que Deus te aceita? E se Deus te aceita, por que que Deus te aceita? Como que você sabe que foi aceito por Deus? Uma outra pergunta aqui para a gente refletir é: a aceitação de Deus na vida do ser humano, ela é condicional ou ela é incondicional? Ou seja, a aceitação de Deus, ela precisa de uma condição ou ela não precisa de condição nenhuma? Simplesmente Deus aceita o ser humano. Depois nós podemos fazer perguntas relacionadas, por exemplo, à nossa comunidade. Será que a nossa comunidade CDJ Fortaleza é uma comunidade acolhedora? Será que as pessoas que chegam no nosso meio se sentem aceitas, se sentem amadas? Será que as pessoas elas veem o nosso ambiente como um ambiente de aceitação ou como um ambiente de rejeição? Como que a igreja deve aceitar as pessoas que chegam? Como que nós vamos fazer para a igreja ser uma igreja marcada por aceitação? Uma outra pergunta é, nós temos aqui muitos pais que recebem essa palavra. Pergunta para os pais é, como que você pode ministrar aceitação na vida dos seus filhos? Será que os seus filhos se sentem aceitos por você? Será que o seu filho se sente assim valorizado, adequado para você? Então são várias perguntas aí existenciais, teológicas, que a gente vai compartilhar ao longo dessa série. E aí, meus queridos, nós vamos tratar o escopo doutrinário, tá bom? Da aceitação. A doutrina da aceitação tem muito a ver com a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós vamos tratar a base, esse fundamento doutrinário, e depois nós vamos falar muito de implicações na nossa vida. Mas antes de falar sobre as implicações mais diretamente, nós traremos o aspecto doutrinário de aceitação. E aí a gente vai elaborar ações, estratégias. Essa série está começando agora, 8 elementos da cultura do reino, mas essa série vai ficar marcada na vida da igreja, assim como aquela série 6 arquivos de uma pessoa descomplicada, que já foi ministrada há bastante tempo e muitas pessoas comentam até hoje no nosso aconselhamento. A gente sempre fala dos arquivos de uma pessoa descomplicada. Eu creio que também essa série, 8 elementos da cultura do reino, vão ficar impregnados em nós, vão ficar marcados na história da igreja e na história de todas as pessoas que acompanharem essa série. 8 elementos da cultura do reino. Então nós vamos montar uma base doutrinária e depois nós vamos esmiuçando essa base doutrinária em aplicações, implicações na nossa vida. Um abraço aí para o irmão Pedro Henrique, inclusive esses dias trouxe uma palavra abençoada para o GC em maturidade, ele e a sua esposa Eunice.
Os meus pais compartilharam com uma palavra muito boa. O GESEM é um aspecto mais próximo da nossa igreja, onde nós podemos compartilhar com os outros. Um abraço aí também para o pastor Gilson, lá de Baturité. Deus abençoe tua vida, meu amado, em nome de Jesus. Então, nós precisamos dessa base doutrinária da aceitação para depois nós trabalharmos nas implicações de uma pessoa que se sente aceita, certo? Eu coloquei também que a aceitação é a base que nos deixa seguro para mudança e transformação. Então eu preciso primeiro ser aceito, eu preciso primeiro me sentir aceito, para que depois eu tenha força e coragem para mudar, para transformar a minha vida, ok? Uma pessoa que não se sente aceita, ela não tem a segurança necessária, ela não tem a base necessária para melhorar a sua vida, para ser transformado. Então, como é que eu vou ser transformado por Deus? Como é que eu vou sentir o amor de Deus? Como é que eu vou crescer na presença de Deus? Como é que eu vou me relacionar como filho de Deus se eu nem me sinto aceito? Então, para nós termos uma transformação boa na nossa vida, a aceitação é muito necessária. A aceitação, ela precede a transformação. Eu só posso ser transformado porque eu fui aceito. E se eu não fui aceito, eu não posso ser transformado. Nós falaremos bastante sobre isso, ok? E aí eu quero abrir um texto com vocês aqui para tratar bastante essa base doutrinária de aceitação. Você abre sua Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 3, versículos 22 até os versículos 24, 27 e 28. Vamos lá ler. Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Pessoal que está no Instagram, sejam bem-vindos, porém a nossa plataforma oficial é no YouTube, certo? Onde a gente está dando mais atenção, o YouTube da CDJ Fortaleza. Inclusive, se você não está inscrito na página, se inscreva. E pessoal do YouTube, nós temos várias pessoas presentes, mas eu acho que só a metade aqui se manifestou. Então, se você está aqui conosco e não deu o seu oi ainda, fala aí conosco para eu saber quem é que está aqui, conectado, engajado conosco, tá bom? O YouTube tem um chat aí, você pode compartilhar nesse chat que você é presente, que você está online, para os irmãos lhe verem, para eu saber também que você está aqui conosco, ok? Inclusive, isso aí é uma maneira de engajamento, né? O engajamento, ele, do Porenguentus, o engajamento ele se dá em todas as áreas. Numa live como essa, você pode se engajar, você pode participar, você pode contribuir, você pode ficar muito passivo e tudo mais. Então, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo, certo? Olha só. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por... Aí leia aí o versículo 27 e 28 também. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Amém. Vamos ficar aí nesses versículos. Quero orar junto com vocês pedindo que Deus possa abençoar essa palavra. O Franco, né, o Sérgio Franco, pastor, ele sempre fala que quem está falando precisa de inspiração de Deus, né? Então a gente ora para que Deus mova a inspiração enquanto eu falo, para que Deus sopre, para que Deus comunica. E quem está ouvindo precisa de iluminação de Deus, iluminação para entender a palavra, iluminação para entender aquilo que Deus está querendo compartilhar ao seu coração. Então vamos orar a Deus pedindo por iluminação, pedindo por inspiração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Eu quero, Senhor, declarar que Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da nossa vida. Se nós não tivermos a presença do Senhor em nós, nada vale, nada adianta. Por isso, Senhor, eu quero não somente ter a presença do Senhor em mim, através do Teu Espírito Santo, mas eu quero reconhecer a presença do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, eu reconheço que o Senhor está aqui, eu reconheço que o Senhor é Deus, eu reconheço que o Senhor veio morar em mim por meio de Jesus e na vida de cada irmão também. E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa atuar na vida e no coração de cada um. Atua na minha vida nesse instante, me dando inspiração para falar. Coloca as palavras certas na minha boca, vem com o teu poder. Ilumina também a vida dos meus irmãos, daqueles que ouvem, que eles sejam iluminados por ti, Espírito Santo, para que eles compreendam a palavra que foi também inspirada por ti. Que o nosso coração seja trabalhado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, olha só. Esse texto bíblico, ele fala muito sobre aceitação. Nós podemos olhar vários outros textos que também trazem essa questão da aceitação. Nós podemos olhar, por exemplo, Jesus com a mulher pecadora, que ela foi encontrada em adultério e quando as pessoas estavam condenando aquela mulher, Jesus fez diferente. Jesus aceitou aquela mulher, Jesus encheu a vida daquela mulher de esperança, de alegria, e ele disse assim: olhe, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus poderia ter jogado a primeira pedra naquela mulher, porque ele disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele era o único que não tinha pecado. Mas Jesus, ao invés de jogar pedra, Jesus se aproximou daquela mulher com muito amor e ele disse assim: eu não te condeno. E Jesus disse para ela também assim: vai e não peques mais. Porque para a gente ser transformado, a gente precisa primeiro ser aceito. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ele ter enviado Cristo Jesus pelos nossos pecados quando nós... E esse texto que nós lemos em Romanos 3:23 vai falar muito do respaldo bíblico, do respaldo doutrinário para a aceitação de Deus nas nossas vidas, tá bom? Querido, se Deus trouxer alguma palavra para o teu coração, aí no YouTube, você pode colocar aí no chat, que de vez em quando eu vou ler os comentários de vocês. A gente está principalmente na nossa plataforma do YouTube, CDJ Fortaleza. E se Deus trouxer alguma palavra ao teu coração relacionada ao tema, escreve aí que de vez em quando eu vou parar aqui o meu esboço para ler o que Deus também está falando ao seu coração nesse tema em nome de Jesus. Então, olha só. Esse texto fala sobre aceitação, por quê? Porque fala de Deus nos declarando justos. Deus nos mostrou como nós somos declarados justos. E, querido, ser justo perante Deus é o mesmo que ser aceito por Deus. Deus só aceita justiça, Deus não aceita injustiça. Deus não aceita uma pessoa injusta. Deus aceita uma pessoa justa. Só que nós temos pecado. Como fala no versículo 23, todos nós pecamos e por conta do nosso pecado, nós não nos enquadramos na lei de Deus. Por conta do nosso pecado, nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. Eu gosto muito dessa tradução aqui NVT, porque ela traz algo bem claro. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então pensa que para você ser justo, pensa para que você ser aceito por Deus, você precisa alcançar um determinado padrão. Sem aquele padrão, você não é aprovado. Para a pessoa ser médico no Brasil, ela precisa passar por um padrão, ela precisa passar por um teste. Para a pessoa ser advogado, no nosso país, ela também precisa de um padrão. O padrão, por exemplo, para você ser advogado é você ter a sua carteira da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, sem a OAB, você não pode advogar, porque a OAB é o padrão. Se você não tiver o padrão de Deus, que é o padrão de justiça, você não pode ter comunhão com Ele. Logo, você não é aceito por Deus. E esse texto de Reis, a partir do versículo 21, fala como nós podemos alcançar o padrão de Deus para nós sermos considerados justos, de valor de ser aceito por Deus.
Eu acho que eu até comentei sobre isso com vocês, mas pensa que a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e nessa entrevista de emprego, ela, o maior desejo da vida dela é, em termos assim de trabalho, de realização profissional, é ser aceita naquela empresa, é ser aceita naquele trabalho. E aí ela vai para essa entrevista de emprego e chegando lá, ela participa. Ixi, parece que não... Amor, olha aí como é que tá no meu aqui, deu uma trava no YouTube. Aí foi. Pessoal do YouTube, me falem aí como é que tá, por favor, me deem um feedback, porque pelo menos aqui no meu pode ser que tenha dado uma trava. Me deem um feedback, eu vou esperar aqui vocês rapidinho só para eu continuar, que essa parte é muito importante, essa parte que nós estamos falando agora. Pessoal do YouTube, tá tudo ok? Tem um delayzinho aí, então estou esperando o feedback de ter um dado, mas eu não ouvi ainda, certo? Para a gente dar continuidade, que essa parte que a gente está falando agora é muito importante, é o aspecto doutrinário para essa aplicação da aceitação nas nossas vidas. Estou aguardando o pessoal do YouTube, certo? Travou um pouco, mas já voltou. Quando vocês me disserem aí que tá ok, aí eu retorno, tá? Tá ok, voltou, maravilha. Então, obrigado aí, gente, pela compreensão, tá? A gente tá fazendo o nosso melhor, mas tem alguns elementos aí que extrapolam a nossa capacidade. Eu peço a você que persevere, porque essa palavra é do seu interesse, tá bom? O que eu puder fazer aqui, para ter certeza que eu farei para entregar o melhor possível para vocês. Então, voltando lá sobre o padrão que Deus nos declara justo. A pessoa vai fazer a entrevista nessa empresa que ela tanto quer trabalhar, e aí ela volta para casa. E aí ela fica naquela expectativa e tal, pois será que eu vou ser aceito? Será que eu não vou ser aceito? De repente, ela abre a caixa de e-mail. Quando ela abre a caixa de e-mail, ela recebe um e-mail daquela empresa e diz assim: você foi aprovado, você foi aceito. Parabéns, você é o mais novo colaborador da nossa empresa. Então, imagina se fosse você, a alegria daquela pessoa, poxa vida, minha realização profissional, o meu sonho, eu consegui, glória a Deus, aleluia. E de repente aquela pessoa vai fazer uma festa, vai compartilhar com a família, vai gravar um stories no Facebook, vai mandar para o grupo da família, vai celebrar, vai dormir com aquela sensação de satisfação. Por quê? Porque a aceitação é muito bacana. Mesmo que seja aceitação numa vaga de emprego. Eu lembro quando meu pai estava estudando para concurso, que ele foi aprovado, eu ainda era pequeno, mas eu lembro da festa que foi lá em casa, porque o meu pai tinha se dedicado muitas noites em claro ali para estudar, ele fazia faculdade, estudava ao mesmo tempo, ainda tinha filhos pequenos, então a vida do meu pai era muito puxada. Sou muito grato a Deus pela vida do meu pai. E quando ele foi aprovado naquele concurso, eu tenho a memória, eu tenho a recordação ali na sala da nossa casa, quando eu morava com os meus pais, perto do sofá, ele trazendo a notícia para a família e a gente se alegrando. Isso marcou muito a minha vida, porque a aceitação é algo maravilhoso. Agora pensa, você ser aceito por Deus. Deus falando para você, olha, meu filho, eu te aceito. Minha filha, eu te aceito como filho, eu te aceito como filha, eu te aceito como meu amigo. Você era inimigo por conta dos seus pecados, mas agora eu te aceito como amigo. E eu te vejo como uma pessoa pura, eu te vejo como uma pessoa santa, eu te vejo como uma pessoa sem culpa, eu te vejo como uma pessoa sem pecado, sem culpa de pecado. Pensa que maravilha! Muito melhor do que qualquer aceitação que a gente possa ter nessa terra, certamente a aceitação de Deus. Até porque a aceitação nessa terra é passageira, mas a aceitação de Deus é eterna. Então pensa que grande alegria nós sermos aceitos por Deus. E o versículo fala, conforme prometido na lei de Deus e nos profetas, Deus nos mostrou como nós somos declarados justos, ou seja, como nós somos aceitos diante dele sem as exigências da lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. A lei, ela mostra o nosso pecado, mas a lei não nos liberta do pecado.
Então, pela lei, pelo cumprimento de todos os mandamentos, ninguém consegue ser aceito por Deus, porque nós pecamos e o nosso pecado faz com que nós não alcancemos o padrão de Deus nas nossas vidas. Então, pela lei, ninguém é aceito. Mas aqui fala de uma forma que a gente pode ser aceito, ser declarado justo diante de Deus, sem as exigências da lei. E como é essa forma? Versículo 22 fala: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem. Meu querido, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Aqui está o nosso porquê do Porenguentuze. Porque eu creio em Jesus. Porque eu creio em Jesus, eu sou aceito por Deus. Porque eu creio em Jesus, eu sou adotado na família de Deus. A palavra nos fala que todos aqueles que receberam a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creram no nome de Jesus foram aceitos por Deus como filho. Será que você pode se entusiasmar com essa verdade hoje? Que você é aceito por Deus porque confia 100% na obra de Jesus? Nós somos declarados justos diante de Deus porque nós cremos em Jesus, por conta da obra de Jesus, por conta do que Jesus fez por nós. Deus olha para a obra de Jesus e quando nós cremos na obra de Jesus, essa obra ela se comunica com a nossa vida. Quando Deus olha para a nossa vida abraçada com Jesus pelo batismo, Deus olha para nossas vidas e enxerga justiça, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus pagou o preço da nossa injustiça. Jesus pagou a nossa dívida e agora, unidos com Jesus, nós somos declarados justos diante de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 23 fala que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então sabe o que o versículo 23 fala? Ninguém consegue se enquadrar com a rejeição. Ou melhor, ninguém consegue se enquadrar no padrão, na aceitação de Deus. Porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Aí tem uma palavra na Bíblia, meu querido, que é a palavra mais, né? Que é uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia. Ninguém alcança o padrão de Deus, certo? Lembra disso. Nós precisamos de luz, de iluminação. Nós precisamos saber que ninguém alcança o padrão de Deus. Só que tem uma palavrinha na Bíblia abençoada que é a palavra mais. Versículo 24. Mas, em sua graça, que é o favor imerecido, Deus nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou por nossos pecados. Então, por meio da graça de Deus, nós não conseguimos pelo nosso esforço. Tá bom? Nessa questão de aceitação diante de Deus, você precisa saber disso doutrinariamente. Ninguém consegue pelo esforço próprio, mas, todavia, pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus, nós somos declarados justos. Ou seja, Deus nos aceita por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Será que você pode escrever aí no chat, louvado seja Jesus? Será que você pode se engajar e se entusiasmar nesse momento e declarar aí, louvado seja Deus? Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor imerecido, obrigado porque eu nunca ia alcançar o teu padrão, mas pela graça, pelo favor imerecido, Senhor, pela graça eu sou aceito por ti, pela graça eu sou teu filho, pela graça, Senhor, eu sou justo na tua presença, eu não tenho nenhuma pendência no mundo espiritual, eu não tenho nenhuma acusação contra mim, pela graça. Ok, eu sou carniça, você é carniça, pecador, depravado, cheio de mazela, nós somos pecadores, nós precisamos lidar com essa verdade, mas Deus fez algo extraordinariamente amoroso para nos aceitar, para me aceitar, para te aceitar, e o que Deus fez foi, pela graça, enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Pela graça, Deus nos aceita. Pela graça, Deus nos salva. Louvado seja o nome do Senhor.
E isso é tão maravilhoso e é tão contundente na Bíblia, que no versículo 27 fala que ninguém pode se vangloriar por ser aceito. Sabe o que é vanglória? Vanglória é a glória errada. Vanglória é uma glória vã. É quando você coloca a glória no depósito errado. Por isso ela é vã. Por isso ela é errada. E quando você tem vanglória por conta da sua salvação, você está totalmente errado. Se você acha que é merecimento seu, se você acha que você foi aceito por Deus pelo que você fez, você está totalmente errado, você está totalmente equivocado. Isso é uma vanglória, isso é um caminho errado. E nós não podemos nos vangloriar por termos feito algo para sermos aceitos por Deus. Se você se achar alguma coisa boa para ser aceito por Deus, meu querido, minha querida, isso é uma vanglória. Isso não está correto. Porque nós fomos aceitos por Deus, não pelo que nós fizemos, não porque nós obedecemos à lei, mas nós somos aceitos por Deus pela fé no que Jesus fez. Então, em outras palavras, nós somos aceitos não pelo que nós fizemos, mas nós somos aceitos pelo que Cristo fez por nós. Sabe por que o que eu faço e o que você faz não muda a aceitação de Deus? Porque Ele nos aceita não pelo que nós fazemos, mas Ele aceita pelo que Cristo fez. E a única coisa que nós precisamos fazer, a única coisa que nós podemos fazer é receber o sacrifício de Jesus, a vida e a obra de Jesus pela fé. Isso é a única coisa que nós podemos fazer. Receber a vida e a obra de Jesus pela fé. Louvado seja Jesus. Deixa eu ler aqui um pouco dos comentários de vocês no YouTube. Muito boa a participação. A Marlene falou assim, o Crisóstomo, glória a Deus. O que Deus pretendia que o homem fosse. A glória que o homem tinha na queda e o crente vai voltar por meio de Cristo. A Clara falou assim, não somos justificados pelo cumprimento da lei, pois a lei sem fé não justifica. A lei exatamente não justifica de maneira alguma. A lei, pelo contrário, mostra o nosso pecado. Glória a Deus, glória a Deus. A Clara falou que está lendo o livro de Romanos, é muito bom, talvez seja o livro que mais fala sobre justificação e aceitação. Louvado seja Deus, Ednilton, Marcelo, louvado seja Deus, muita gente glorificando aqui a Jesus. Aí o Charles falou assim, obrigado Jesus, por me resgatar do castigo de meus pecados. A Cristina, minha mãe querida, falou assim, pela graça nós somos perdoados e aceitos por Deus. Lucas falou, louvado seja Jesus. Amém. Então nós temos que responder em aceitação, em entusiasmo, em engajamento. Todo mérito nosso para a salvação é vanglória, é uma glória errada. Nós devemos dar glória a Deus. Nós somos aceitos por Deus por meio de Cristo Jesus. Então, querido, você precisa compreender que a nossa aceitação ela se baseia na obra de Jesus. A nossa aceitação diante de Deus não é um merecimento nosso, é pela graça de Deus por meio de Jesus. E aí, quando nós somos aceitos por Deus, aí a gente consegue trabalhar a aceitação de maneira plena na nossa vida. Para quem estava aqui no começo da live, eu fiz uma pergunta para a gente refletir. Será que a aceitação de Deus é incondicional nas nossas vidas? Eu fiz essa pergunta. Será que a aceitação de Deus é incondicional? E agora eu vou responder para vocês. A aceitação de Deus não é incondicional. A aceitação de Deus é condicional. Porque a aceitação de Deus está condicionada a algo. E ao que a aceitação está condicionada nas nossas vidas? Qual é a condição para Deus nos aceitar? Condição para Deus nos aceitar é quando nós temos fé em Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus, eu sou aceito por Cristo. Meu querido, o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo inimigo. Deus nos ama mesmo quando a gente se volta contra Ele. Deus estende o seu amor para as nossas vidas, mesmo quando a gente está contra Deus. Deus estende a sua mão para nós de maneira incondicional. A gente não precisa de condição nenhuma para Deus estender a mão. Porém, Deus só nos aceita quando a gente pega a mão dele. E como é que a gente pega a mão dele? Crendo em Jesus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus senão por meio de Jesus. Ou seja, Jesus
é a condição para Deus nos aceitar. Jesus é o porquê de Deus nos aceitar. Então eu e você só podemos ser aceitos por Deus se a nossa vida estiver em Jesus. Por isso que a gente fala de Jesus o tempo todo. Por isso que a gente fala da vida e da obra de Jesus. Porque só existe aceitação do ser humano diante de Deus quando o ser humano está em Jesus. Deu para compreender isso, meu querido? Está claro essa verdade? Que nós somos aceitos por Deus pela graça por meio de Jesus? Ok? Então, essa parte é fundamental, é extremamente importante. A partir do momento que eu sou aceito por Deus, aí, meu irmão, eu posso me aceitar, entendeu? A maior justificativa, o maior motivo para você se aceitar é você entender que você foi aceito por Deus. Então, muitas pessoas lutam com rejeição. Eu arrisco dizer que quase todos nós lutamos com rejeição em algum nível. Mas como é que a gente pode ser aceito por Deus? Por meio de Jesus. E quando eu tenho convicção de que eu fui aceito por Deus, eu consigo me aceitar. Porque, poxa, se o meu Criador me aceitou, se o meu Deus me aceitou, se agora eu tenho Deus como Pai, então eu também posso ser aceito. Olha, muitas pessoas lutam com rejeição porque... Só um momento aqui. Muitas pessoas lutam com rejeição porque se sentiram rejeitadas pelos seus pais. Eu quero, inclusive, indicar 3 filmes aqui para vocês, tá bom? Vou indicar 3 filmes aqui para vocês. Não se escandalizem com o título de um deles, tá? Porque o título é meio assim, mas o filme é muito bom. Deixa eu olhar aqui o nome do filme. Só um momento. 3 filmes sobre aceitação. Não são filmes religiosos, mas são filmes que abordam esse tema aceitação e muito marcantes, filmes abençoadores. O primeiro filme é Como Estrelas na Terra. Esse filme eu assisti recentemente e, rapaz, pensa num filme forte. Eu chorei assistindo esse filme e quem assistiu não se arrependeu. Como Estrelas na Terra. Então, Como Estrelas na Terra, a gente vai ver um garotinho que não tinha aceitação, certo? Por conta da dislexia dele. Depois ele passa por uma história tremenda de aceitação e eu não quero dar spoiler aqui para vocês. Como Estrelas na Terra. O segundo filme indicado é Sexy por Acidente. Esse filme é muito engraçado, é uma comédia, mas também fala de aceitação de uma maneira muito interessante e legal, bem divertido. Sexy por Acidente. Fala de uma pessoa que não se aceitava, tá? E isso é uma realidade de muitas pessoas hoje. Então, Como Estrelas na Terra, segundo filme, Sexy por Acidente, e o terceiro filme, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Esse terceiro eu assisti nesses dias e também é muito bom. E esse terceiro fala sobre vários temas, não só sobre aceitação. Aceitação, inclusive, não é o foco principal, mas vai ter um elemento lá muito forte de aceitação e suicídio, tá? Como a rejeição pode levar uma pessoa ao suicídio. Então, muita gente lida com rejeição. O contrário de aceitação é rejeição. A pessoa se sente rejeitada, ela se sente inadequada, não se sente aceita. E muitas vezes isso se origina com os pais. Porque os pais muitas vezes não demonstram aceitação para os seus filhos. Parece que nada que eles fazem está suficiente. Parece que eles não são bons o bastante. E a rejeição ela pode ser comunicada pelos pais para os filhos de várias maneiras. Por exemplo, o divórcio é uma comunicação de rejeição. Porque por mais que o problema tenha sido entre o marido e a mulher, pode pesquisar livros, literaturas da psicologia nesse sentido, depoimentos de pessoas que tiveram um divórcio entre os pais, muitas vezes eles sentem rejeição. Primeiro porque um vai sair de casa, né? Então ele já vai ter a ausência do pai ou a ausência da mãe. Segundo, porque mesmo sem ser culpado por aquele divórcio, muitas vezes, principalmente a criança que não tem maturidade, ela interpreta o divórcio dos pais como se fosse culpa dela, como se ela tivesse feito alguma coisa. Ou, por exemplo,
Pais que trabalham demais, ficam muito tempo fora de casa e colocam o filho para ser cuidado por outra pessoa. O pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, trabalha o dia todo, deixa o filho aos cuidados de uma secretária, ou aos cuidados de uma avó, ou aos cuidados de uma creche, que não substitui o papai e a mamãe, e isso traz uma mensagem de rejeição. Abuso na infância, a pessoa se sente um objeto. Então ela não se sente valorizada e automaticamente não se sente aceita. E aí lida com rejeição na fase adulta. Então são muitas pessoas que lidam com rejeição. Eu posso dizer que a maioria, 90% das pessoas lidam num grau alto com rejeição. Muitas questões de aconselhamento que eu tenho que tratar têm uma raiz de rejeição. E a rejeição ela é muito ministrada pelo diabo, porque quando você não se sente aceito, quando você não se sente adequado, você não tem nem alegria de viver. Você acha que não é bom o suficiente, você acha que a sua vida aqui na Terra é um acidente, que você é um peso para as pessoas. Quantos casamentos eu tenho visto que um dos cônjuges estão dando defeito, estão agindo com rebeldia, estão querendo até se divorciar, e quando a gente vai aprofundar a questão, buscar as raízes, é porque o cônjuge acha que está atrapalhando a vida do outro. Poxa, olha que sensação horrível eu achar que eu estou atrapalhando a vida do meu marido, eu achar que eu estou atrapalhando a vida da minha esposa. Isso vem de uma semente de rejeição no coração. E a rejeição, ela é principalmente interna. 90% da rejeição está dentro, certo? 10% da rejeição é o que é comunicado de fora, mas a rejeição, principalmente na fase adulta, tá? Eu estou falando mais da fase adulta, ela vem de crenças internas. Quando eu tenho uma crença de rejeição, quando eu me sinto uma pessoa rejeitada, uma pessoa inadequada, então eu vou viver sendo rejeitado, mesmo quando as pessoas me aceitam. Isso é tão grave que uma pessoa que tem profundo sentimento de rejeição, quando ela chega num determinado ambiente, ela já chega se sentindo rejeitada. E mesmo que as pessoas não a rejeitem, ela continua se sentindo rejeitada. Eu tenho certeza que nessas pessoas, nós temos 27 pessoas assistindo agora, eu tenho certeza que muita gente aí se identifica com isso. Se sente rejeitado mesmo sem ser, tem dificuldade de confiar, tem dificuldade de se sentir amado. Por quê? Porque carrega dentro de si um enorme sentimento de rejeição. E aí qualquer coisa lá fora, uma crítica, um comentário ruim, alguém que tem uma performance melhor em determinada área, a pessoa já começa a se sentir agredida, a pessoa já começa a se sentir diminuída, se sente ameaçada. Por quê? Porque tem uma rejeição muito forte no coração dela. Mas quando nós temos a base de aceitação de Deus no nosso coração, quando nós nos sentimos verdadeiramente aceitos por não só num conceito intelectual, mas nós nos sentimos aceitos por Deus como filho de coração, aí, querido, a rejeição vai ser destronada no nosso coração. Então eu quero declarar na tua vida nesse instante uma palavra de libertação. Que Deus, se você crê em Jesus, Deus te aceita como filho. E você é um filho amado de Deus. Por meio de Jesus, você é uma filha amada de Deus. Você é aceito, você é amado, você é importante, você é valorizado, você é adequado. Sabe, Deus, ele gosta de você. Deus se compraz em você, porque quando Deus olha para a tua vida por meio de Jesus, Deus tem uma grande alegria na sua vida. E por meio dessa aceitação, que tem tudo a ver com a identidade, a Clara falou aí sobre identidade, o texto da Jéssica amanhã vai falar sobre identidade. Por meio de aceitação relacionada com identidade, aí nós podemos ficar seguros. E com essa base de segurança da aceitação, aí nós conseguimos trabalhar na nossa vida para ter uma transformação, para melhorarmos cada vez mais. Olha, se eu sou aceito por Deus, que é a pessoa mais importante que existe, se eu sou aceito por Deus, que é com quem eu me relaciono diariamente, que é para quem eu vou prestar contas na eternidade, se eu sou aceito por Deus, que é o meu Pai eterno, então eu posso lidar com a rejeição dos meus pais. Ok, para os meus pais eu sou um acidente, mas para Deus eu sou um projeto de vida abundante.
Para Deus eu sou um filho amado. Em Efésios 1 fala que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, se eu compreendo isso com o meu coração, eu posso ser liberto, porque eu sei que antes dos meus pais me rejeitarem, antes da minha mãe tentar me abortar, eu estou falando aqui num caso hipotético, antes da minha mãe tentar me abortar, antes do meu pai fugir e nunca ter contato comigo porque ele não queria ter um filho, antes dos meus pais me rejeitarem, antes dos meus amigos me rejeitarem, Deus já tinha me aceitado. Deus já tinha me escolhido, Deus já tinha me amado, então eu sou um projeto precioso nas mãos de Deus. Ah, querido, como essa palavra é transformadora, como essa cultura é a cultura do reino de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. 1 Pedro 2,9 fala, vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos aceitos, aleluia! Nós somos aceitos pelo Senhor, glória a Deus. Então, mesmo que você seja rejeitada, mulher, você que é rejeitada pelo seu marido, se dê valor, mulher. Se dê valor porque você foi aceita por Deus, você é aceita por Deus, você é amada por Deus. Marido, a mesma coisa, filho, a mesma coisa. Então, quem se sente aceito por Deus se valoriza, ok? Quem se sente aceito por Deus se valoriza. Então, se eu sou aceito por Deus e eu chego num determinado ambiente de rejeição, eu vou saber lidar com aquilo. Por quê? Porque eu tenho uma base segura. Eu sei que o fulano pode até me rejeitar. Olha, a igreja pode me rejeitar como pastor. Uma parte da igreja pode me rejeitar. Já pensou se eu entrar em crise por conta disso? Não é só que pode, eu já fui rejeitado por parte da igreja. Eu já fui pregar o evangelho numa comunidade onde as pessoas me rejeitaram, porque acharam que eu queria mudar a religião da família delas. Então as pessoas me rejeitaram. Eu fui até ameaçado já por pregar o evangelho. Mas se eu sou aceito por Deus, eu estou seguro. É tipo assim, ó, você tem uma mulher linda em casa, uma mulher que você ama, uma mulher valorosa, virtuosa, e ela lhe aceita e ela lhe ama. Aí lá no seu trabalho, sabe, nem tem contato com ela, mas ela lhe rejeita, ela fala mal de você. Então você não vai nem ligar para aquilo, porque você tem uma mulher que lhe ama em casa e que vale muito para você. Então se a mulher lá do trabalho está lhe rejeitando, pouco te importa, querido. Agora, se Deus te aceita, se Deus te tem como filho, se Deus colocou o Espírito Santo dele para morar dentro de você, meu amado, pouco importa se você vai ser rejeitado pelas pessoas. Foi isso que deu coragem para Pedro para falar assim, ó, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Agora, se você não se sente aceito por Deus, eu vou te falar sinceramente, você vai ser um escravo da aceitação das pessoas. Você vai viver desesperado por aceitação. Pessoas que têm medo de dizer não, pessoas que têm dificuldade de dizer não, geralmente são pessoas que lutam com aceitação, são pessoas que se sentem rejeitadas. Como elas se sentem rejeitadas, elas não querem ser mais rejeitadas ainda. E para não ser mais rejeitada ainda, então elas não dizem não, porque o não pode ser um elemento de rejeição. Deixa eu ver aqui o que o nosso amado Marcelo falou, uma contribuição aqui maravilhosa. Com a crença da rejeição instalada, é afetada a maneira como a pessoa enxerga a vida. E isso tem implicações na forma como nos relacionamos e enxergamos o mundo. Perfeito, Marcelo. Então, essa crença ou de rejeição ou de aceitação afeta a maneira como a pessoa enxerga a vida, a maneira como a pessoa se relaciona, a maneira como a pessoa se enxerga. E eu quero dizer para você que na família do Pai você é aceito por meio de Jesus. Eu quero dizer para você que a CDJ é uma comunidade que lhe aceita em nome de Jesus, é uma comunidade de aceitação. E nós precisamos difundir a cultura de aceitação no nosso meio. A Jéssica falou assim, ó, essa aceitação familiar é importante, até para o mês que estamos vivendo, perfeito, contra o abuso da criança e adolescente, perfeito. Então essa aceitação familiar é muito importante e esse mês está sendo bastante falado sobre isso. Muitas crianças e adolescentes não se sentem aceitos em casa e se sentem aceitos por aproveitadores. Exatamente. Muitas crianças que não se sentem aceitas dentro de casa pelos pais
vão se sentir aceitas pelo traficante, que diz assim, ei, cara, vem aqui, que eu tenho uma parada aqui legal para ti. E aí essas crianças que viram adolescentes jovens, elas são presas fáceis. Por quê? Porque elas não foram aceitas. E todo ser humano precisa de pertencimento, pertencimento vem com aceitação. Já que eu não fui aceito pelo papai e pela mamãe, o meu pai agora vai ser o chefe do tráfico. O meu pai agora vai ser o cara que chega e que vai me elogiar. Já que meu pai nunca me elogiou, vai chegar alguém para me elogiar agora. E eu vou entregar o meu corpo facilmente, eu vou me dar facilmente. Então tem muitos desdobramentos dessa questão da não aceitação, certo? Queridos, hoje eu estou querendo já finalizar, porque eu vejo aqui que a gente está se aproximando de 1 hora, mas esse tema é muito amplo, tá? A gente vai voltar a falar sobre ele, a gente está só descascando um pouquinho sobre aceitação e rejeição. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é mais a base doutrinária, onde eu me sinto aceito por Deus, com base na palavra, que é a verdade, porque eu creio em Jesus. Então, por meio de Jesus, eu sou aceito por Deus. Jesus é o único que pode me fazer aceito por Deus. Sem Jesus, não adianta ditado popular que Deus ama todos, que Deus aceita todos como filhos. Isso é mentira. Sem Jesus, nós estamos condenados diante de Deus. Sem Jesus, Deus nos rejeita, ok? Sem Jesus, não tem aceitação de Deus. Mas com Jesus, pela graça de Deus, nós somos aceitos. Pela graça de Deus, nós somos adotados como filhos. E através de Jesus, nós somos aceitos pelo Pai eterno. E se eu sou aceito pelo Pai eterno, então, já que eu sou aceito pelo Pai eterno, eu não preciso ficar me sentindo rejeitado. Eu não preciso ficar buscando a aceitação das pessoas. A aceitação das pessoas agora vai ser um lucro, vai ser uma adição, mas a aceitação básica, a aceitação essencial, eu já tenho e ela vem de Deus por meio de Cristo Jesus. A nossa amada irmã Góes, ela fala também que a exposição excessiva nas redes sociais muitas vezes reflete o desejo de aceitação. E é verdade, e é verdade. Quantas vezes as pessoas estão buscando curtidas para dizer eu sou aceito, eu sou importante. Mas quando você ouve a voz de Deus falando para você, como ele falou para Jesus, ei, tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, em ti eu me comprazo. Aí, meu querido, você não vai precisar mendigar a aceitação das pessoas. Você vai ser uma pessoa valorizada e resolvida, porque Deus te aceitou por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos, em nome de Jesus. Aqui no Instagram nós tivemos uma transmissão secundária, porque o principal foi lá na CDJ Fortaleza, no YouTube, tá bom? Eu vou já encerrar aqui no Instagram, porque o tempo está acabando. E aqui no YouTube, meus queridos, eu só ler o que o Marcelo falou. Ninguém é estabelecido em posições principais se não aprender a superar em Cristo vitoriosamente as cargas da rejeição. Muito bem. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Marcelo, perfeita essa palavra que está nos Salmos, depois é repetida no Novo Testamento, e é uma das palavras que nós vamos tratar. Uma das palavras que nós vamos tratar nessa série é a rejeição de Jesus. E Jesus foi uma pedra rejeitada, tá bom? Mas ele não ficou em crise porque ele tinha sido aceito pelo Pai e ele tinha convicção dessa aceitação. No batismo, o Pai falou para Jesus, tu és o meu filho amado. E aí quando o diabo provocou Jesus, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus já estava seguro. Ok, querido? Então, essa palavra, Marcelo, aí vai ser fundamental, que é lá dos Salmos, muito bem lembrada. Obrigado pelo seu engajamento e participação e que repete o Novo Testamento. Meus amados, olha que maravilha, que Deus abençoe essa conexão. E assim como Deus abençoe essa conexão, que Deus firme essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Sabe que você medite mais, a gente vai mandar textos para você refletir sobre a aceitação. A gente vai estar falando sobre a aceitação. E a cultura, ela tem uma aplicação pessoal, mas ela também tem uma aplicação comunitária. Então, depois nós vamos trabalhar como, de maneira prática, nós podemos e devemos ser uma comunidade aceitadora, tá bom? Uma comunidade que demonstra aceitação para as pessoas. Amanhã, meus queridos, nós teremos um bate-papo sobre porenguentuze e aceitação no Instagram da CDJ Fortaleza. Porque através do Instagram eu posso chamar algumas pessoas.
Mesmo que você não tenha Instagram, a gente vai colocar o link da nossa transmissão e você pode assistir. Basta você ter acesso à internet, tá bom? Então amanhã nós vamos nos encontrar. Eu quero pedir rapidamente a participação de vocês aqui para saber se vocês preferem amanhã no Instagram 7 horas da noite ou 8h30. Vamos dar essas duas opções, 7 horas ou 8h30. Queridos, compartilhem aí o que é que vocês preferem no chat do YouTube. 7 horas ou 8h30. Coloquem aí qual é a preferência de vocês para o nosso bate-papo no Instagram amanhã. A Catarina Araújo falou: obrigado por trazer palavras de bênção para nós. Ô, minha irmã, obrigado por essa palavra. Isso me encoraja a continuar, sabe? A me dedicar. Louvado seja Deus. Clara está falando aleluia, amém. Faltou só uma voz em violão com o Geudi Estevam. É verdade, meu amado. O Geudi vai estar presente nesses próximos dias, ele, a Kilvia. A Kilvia, inclusive, está comigo hoje, mas ela me deu o suporte aqui para começar. Marcelo está honrando a minha vida. Obrigado, Marcelão. Também honro você, um grande amigo, irmão, cooperador. E aí eu preciso da resposta de vocês. O Dênio, 19 horas. Nicolas, 8h30. Preciso de mais gente respondendo aí para a gente finalizar. Temos 25 pessoas assistindo e eu queria o máximo de participação para a gente saber qual horário que vamos fazer amanhã, certo? Me deem aí a participação de vocês. Amor, tu tá podendo vir aqui? Vem aqui. Eu quero falar um negócio da Kilvia agora para vocês, muito forte. Ela que vai falar depois, não hoje. Mas eu quero falar algo aqui. Eu quero primeiro chamá-la porque ela é a pessoa que está junto comigo. Então a gente pastoreia a igreja juntos, a gente cuida da igreja juntos. Ela é minha grande líder, auxiliadora, minha esposa amada. Tá bem dividido, 19 horas e 8h30. E, queridos, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Você está te vendo aqui? Nossa, está com um pouco de delay. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A Kilvia, ela carrega um dos testemunhos mais fortes que eu conheço sobre rejeição e aceitação. Então ela vai escrever sobre isso, ela está inclusive escrevendo um projeto de livro sobre isso. Acho que não vai sair esse ano, porque ainda está muito processo acontecendo no coração dela. Mas ela tem escrito sobre isso e logo, acho que até nessa série ela vai trazer um testemunho sobre aceitação muito forte. Então, essa mulher carrega uma rejeição muito forte e que foi curada pela cruz, se transformando em aceitação. Então, eu louvo a Deus por ter uma esposa que viveu... O que eu estou falando aqui com vocês, eu vi muito acontecer na vida da minha esposa, essa transformação da rejeição para aceitação. Mas eu chamei ela aqui mais para honrar a vida dela. Minha líder, né, no sentido que lidera junto comigo, a igreja, a gente está junto, dividindo tudo, me dando suporte, me amando. E deixa eu ver aqui, amor, vai falando aí que eu vou fazer a contagem aqui dos horários das pessoas. Boa noite, pessoal. Que palavra abençoada, maravilhosa. Eu espero que você tenha ouvido essa mensagem e guardado no seu coração. O que faz a palavra germinar é quando a gente guarda ela no nosso coração. Então, que você possa estar guardando essa palavra no seu coração, lembrando dela, meditando sobre ela, sobre o Porenguentuze também. E amanhã a gente vai estar no bate-papo no Instagram, muito legal. Eu conto com a participação de vocês. Tá certo, queridos? Maravilha. Então, 19 horas ganhou, certo? Disparado, algumas pessoas pediram, mas eu vou pela maioria. E a Aline comentou assim, Góis, exposição não é sinal de aceitação. Temos que ter muito cuidado ao generalizar. É verdade, por isso que quando eu fui ler, mas eu conheço a Góis, eu tenho certeza que ela falou não de maneira generalizada, mas muitas vezes a pessoa que tem uma necessidade grande de exposição, ela está em busca de aceitação. Mas, claro, por exemplo, eu mesmo me exponho muito. Por quê? Porque a minha atividade é uma atividade de exposição. Quem trabalha com vendas também, ou mesmo quem é extrovertido e gosta de compartilhar
não tem nenhum problema nisso. Agora, quando passa a ser uma necessidade, quando a pessoa não sabe viver um momento sem estar mostrando para os outros, aí passa a ser uma disfunção realmente, né? Então, queridos, Deus abençoe. Até amanhã. Catarina, que saudade, meu amor. Ó, e Celso E também. Celso, lindona, amo você, viu? Logo, logo estaremos juntos. Só passar essa fase mais difícil do nosso país. E E vamos estar aí, juntos, em nome de nós Jesus. estaremos juntos. Inclusive, Tá eu tô morrendo de certo? saudade da Maria também. Um beijo, guys. Amo você.